Vamos para Sim. a segunda parte. Sobre as economias em desenvolvimento. Eu falei para vocês colocarem uma anotação aí que esse grupo de países ele é subdividido em dois, né? As economias em desenvolvimento são divididas entre economias emergentes e países menos desenvolvidos. Vamos falar agora de características gerais, né, que caracteriza, né, características gerais que caracteriza, ótimo. Esse grupo de países aí em desenvolvimento. Todos esses países que são considerados economias em desenvolvimento, seja ele emergente, seja ele países menos desenvolvidos, eles passaram por uma história comum. Que história comum? Foram todos eles praticamente colônias de exploração. Professora, colônia de exploração, então existe uma diferença de colônia de exploração e colônia de povoamento? Sim. Colônia de exploração é quando o país, né, a sua metrópole vai lá, começa a explorar aquele país, seus recursos naturais, a sociedade que habita ali, os nativos daquela área, e extrai toda a riqueza daquela localidade, daquele território, daquela colônia e leva para a metrópole. Beleza? Então, a maior parte desses países aí, das economias em desenvolvimento, foram colônias de exploração. Passaram anos sofrendo processos de exploração, principalmente do ponto de vista natural e social. Professora, e as metrópoles, principalmente as metrópoles europeias, no caso, quem colonizou o Brasil foi quem? Quem colonizou o Brasil? Ai, eu confundo. Eita, bexiga! É Pedro Álvares Pedro Cabral. Álvares Quem Cabral. colonizou o Brasil foi um homem. Não, não. Quem era a nossa metrópole? Eita. Ai, sei não. Quem era a nossa metrópole não era Portugal, não? Eu tô dizendo Portugal, esse povo tá dizendo não. Pedro Álvares Cabral. Não entendi também. Pronto. Então, quem era a nossa metrópole, quem colonizou o Brasil foi Portugal. Portugal. Isso. E todos os países, todas as potências europeias, principalmente Portugal, Espanha, no século XVI, né, começaram a colonizar a América. Então, Portugal colonizou o Brasil. Nós somos uma colônia de exploração, assim como vários outros países que são considerados economias em desenvolvimento. Esses países, essas grandes potências europeias, quando começaram a explorar essas nações, essas colônias, o que é que eles faziam? Exploravam do ponto de vista natural, seus recursos naturais. Eles chegavam aqui em busca de encontrar minérios. Que minérios? Ouro, prata, metais preciosos, né? O que eles conseguissem encontrar, eles levavam para sua metrópole, levavam para o seu país de origem, né? E exportava aquilo ali, fabricava produtos, exportava, enfim. E eles também exploraram maciçamente madeiras, principalmente no nosso país, né? A gente pode falar aqui do nosso país especificamente, como, por exemplo, o pau-brasil, que é uma espécie que é encontrada na Mata Atlântica, no litoral brasileiro. O pau-brasil foi muito explorado no início da nossa colonização. E boa parte da Mata Atlântica, hoje em dia, ela não existe mais. Por quê? Porque aquela área litorânea, ela servia para a exploração da madeira, para o cultivo, né, da cana-de-açúcar, no início da nossa colonização, séculos XVI, XVII, XVIII. A região nordeste, o litoral nordestino, era muito importante para a produção de cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar. Então, esses países que são considerados economias em desenvolvimento, de início, foram países muito explorados, né? Eram colônias de potências europeias, foram muito explorados do ponto de vista mineralógico, né? Eles exploravam as riquezas minerais, como, por exemplo, ouro, prata e metais preciosos, exploravam as madeiras, principalmente as madeiras que eles consideravam madeiras nobres, né? Que poderiam servir para outras coisas, como, por exemplo, o pau-brasil, que dava uma tintura roxa avermelhada. E também essas colônias eram também muito aproveitadas, exploradas do ponto de vista da agricultura, principalmente para a produção de produtos tropicais, né? Aí a gente poderia falar o exemplo da cana-de-açúcar, né? Que o litoral brasileiro foi muito explorado para a produção canavieira da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era feita aqui, era cultivada aqui no litoral nordestino e era mandada, enviada para a nossa metrópole, para Portugal. Lá eles refinavam esse açúcar, né? Faziam o procedimento da manufatura do produto e exportava esse produto. Então, as colônias, todos esses países aí considerados em desenvolvimento, sejam eles emergentes ou países menos desenvolvidos, foram colônias de exploração. Então, eles têm uma história em comum. Que história? História de exploração. Exploração dos seus recursos, da sua gente, das pessoas que habitavam o nosso país. Os países, no caso, as colônias, os nativos, os indígenas, por exemplo. Professora, então todos eles praticamente sofreram um tipo de exploração? Sim.
principalmente em 3 quesitos que eu já falei aqui. Seria no quesito mineralógico, né? Eles iam atrás de metais preciosos, como ouro, prata, e eles também iam em busca de extração de madeiras nobres e também produção de produtos tropicais da agricultura, né? Praticava agricultura, mas explorava o solo ao máximo. E, professora, o que é que aconteceu com esses países, com essas colônias? Países não, com essas colônias que eram exploradas por potências europeias, principalmente Portugal, Espanha, né? Países Baixos, Holanda, os ingleses, os franceses. O que é que aconteceu com esses países, com essas colônias, quando se tornavam países? Eles mudavam sua economia, deixavam de ser um local atrasado do ponto de vista econômico e se tornava desenvolvido. Eles se tornaram desenvolvidos? Esses países que eram explorados quando eram colônias, eles se tornaram, quando foram independentes, passaram pelo processo de independência, se tornaram desenvolvidos do ponto de vista econômico e social? Não. Não. Todos eles, que eram praticamente potências, colônias. Os que foram colônias tornaram o que quê? são mais desenvolvidos hoje em dia. Que foram colônias de povoamento, né? Os que foram Sim. colônias de povoamento, praticamente todos eles são desenvolvidos. Como, por exemplo, os Estados Unidos, que teve uma parcela lá do seu país que passou por um processo de colonização de povoamento, que era como é que eu posso dizer? A parte norte, centro-norte do país. O Canadá também foi uma colônia de povoamento, né? E vários outros países que são desenvolvidos foram colônias de povoamento. Mas os países que são considerados em desenvolvimento foram colônias de exploração. E quando se tornaram países mesmo, né, independentes, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil sofreu o seu processo de independência no ano de 1822. Nós nos tornamos independentes em 1822. Independentes de Portugal. Nos tornamos um país independente, né? Com administração própria. Quando o Brasil se tornou independente, o que aconteceu com o Brasil? Ele passou a ser considerado um país desenvolvido? Não. Nós continuamos um processo muito semelhante quando éramos colônia. Continuamos com a economia atrasada, produzindo e exportando principalmente produtos primários, que são considerados hoje em dia commodities. Quando você vê esse nome commodity, quer dizer produtos que são produzidos em larga escala, em grandes quantidades. Larga escala quer dizer grandes quantidades. Anota aí no livro de vocês. Larga escala, grandes quantidades. Commodities são... Onde anota isso? Anote aí, tem o nome commodities. Tá até em lilás, nesse tópico Economias em Desenvolvimento. Tá vendo? Commodities. Achei. Pronto. Commodities são produtos do primeiro setor da economia. Professor, e o que são produtos do primeiro setor da economia? Produtos oriundos da agricultura, da pecuária ou do extrativismo. Seja mineral ou vegetal. Como eu anoto? Onde? O que eu anoto, na verdade? Bote aí, commodities são produtos produzidos em larga escala. Aí, larga escala quer dizer em grandes quantidades. Em grandes quantidades. Commodities são produtos do primeiro setor produzidos em grandes quantidades. E se você quiser anotar, o primeiro setor da economia é o quê? Tá? Porque eu disse agora que as commodities são produtos do primeiro setor da economia. E qual é o primeiro setor da economia? Agricultura, pecuária e extrativismo. Vegetal ou mineral? Anota isso aí que vai ser show. Show de bola. Pronto, belezinha? Eu tô anotando ainda. Beleza. Pronto. Então, todos esses países aí que hoje em dia são considerados em desenvolvimento, eram colônias de exploração de potências europeias, quando se tornaram independentes, como o Brasil, não praticavam, não tinham uma economia diferente de quando eles eram colônias, praticamente continuaram o mesmo sistema econômico que eles tinham quando eram colônias, produzindo e exportando commodities. E o que são commodities? Produto de baixo valor aquisitivo, baratinho, geralmente, produto do primeiro setor, como produto agrícola, produto fruto da produção de carnes, produção de leite, da agropecuária, né, da agricultura e pecuária, e também produtos do setor mineralógico, né, produtos de extração vegetal ou extração mineral. E para o Brasil exporta muito petróleo, um petróleo bruto. O petróleo é uma commodity. Por quê? Porque é um produto do primeiro setor.
Então, todos esses países que são economias em desenvolvimento, quando se tornaram independentes, se tornaram um país mesmo, né, com sua administração local, com a configuração de um Estado-nação. O que é que aconteceu com eles? Tiveram um desenvolvimento da sua economia significativa? Não. Praticamente continuaram a mesma economia que eles tinham quando eram ainda uma colônia. Eles não tinham essa configuração de um país desenvolvido e não tem até hoje. Não tem, já que eu estou falando que eles são economias em desenvolvimento. Professora, então, praticamente esses países hoje em dia ainda são grandes produtores e exportadores de commodities, sim, né? De produtos, produção em larga escala, ou seja, em grandes quantidades, de produtos do primeiro setor, que geralmente são produtos o quê? Mais o quê? Mais baratos, né? Não são produtos assim muito caros. Ou são? O que é que vocês acham? Não sou capaz de opinar. Ixi. Pois vamos fazer aqui um exemplo. O que é mais caro? O que é que eu vou lucrar mais? Vendendo um smartphone ou vendendo o suco de laranja? Vixe Maria, é muito difícil. Oh my God! Não, porque, tipo assim, hoje o celular é uma coisa que se vende bastante. Mas também tem a questão do suco, que é comida, né? Sim, mas o valor que você vai ganhar com a venda do smartphone vai ser muito maior do que quando você vendendo um suco de laranja, né? Tipo, países desenvolvidos, eles vendem mais produtos de alto teor tecnológico. Os países em desenvolvimento produzem e exportam mais produtos do primeiro setor da economia. Então, produtos frutos da agropecuária, da agricultura ou pecuária e do extrativismo. Então, geralmente, esses produtos que são commodities são produtos mais baratos. Oi, Ana Cecília, quer falar? Não, eu pensei sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, produtos, bota na cabeça de vocês, anotem no livro de vocês. Produtos que são commodities são produtos mais baratos. São produtos onde você não lucra muito. Porque, em comparação, se você comparar com um produto que tem um alto teor tecnológico, como um produto, um smartphone, ou um notebook, ou um computador, um produto eletrônico, ou sei lá, um avião, sei lá. Enfim, pensa em produtos que são caros. Geralmente, esses produtos que têm um alto teor tecnológico são produzidos mais por potências, por países desenvolvidos, certo? Até que eu estou falando aqui até agora que os países em desenvolvimento, eles ainda produzem e exportam mais produtos que são commodities, beleza? Não quer dizer que eles produzem só isso, viu? A Ana Beatriz não está dizendo isso. Ela está dizendo o quê? Que mesmo depois deles se tornarem independentes, países independentes, eles ainda passaram a produzir mais produtos que são commodities, que eles já tinham esse tipo de economia quando eram colônias. Mas a gente vai falar de um grupinho de países que está dentro aí, desses em desenvolvimento, que eles têm uma economia diferenciada, que são os emergentes. Vamos falar já deles. Mas deu para entender isso? O que é que eu repita? Deu. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Estão vendo que tem várias características aí desses países em desenvolvimento, de economias em desenvolvimento. Eu quero que cada um de vocês leia uma característica dessa. Pode começar, de forma aleatória. Qualquer um pode começar. Primeiro pontinho. Calma, deixa eu ver aqui. Em economias em desenvolvimento, né? Primeiro pontinho. Desigualdade social com má distribuição de renda. Ana, silêncio. Alguém sabe me explicar esse primeiro pontinho? Que caracteriza os países em desenvolvimento? São países que têm desigualdade social. O que é isso, desigualdade social? Com má distribuição de renda. Ana Cecília, me explica aí, primeiro ponto. Calma. No geral, concentra a economia forte e dinâmica, levando produto interno bruto por causa de... Sobre essa parte da desigualdade, você está falando? Sim. E os produtos que são produzidos? Desigualdade social do ponto de vista o quê? O que seria desigualdade social que é encontrado nesses países? Ana Beatriz, calma que eu vou precisar sair bem rapidinho. Eu não vou sair da aula, só para me ajeitar aqui no livro. Certo. Repita a pergunta, por favor. O que seria essa desigualdade social que a gente encontra nos países em desenvolvimento? Desigualdade social. Bem, assim, vamos supor, além de ter meio que uma hierarquia, tanto de quem vende como de quem compra, do consumidor quanto de quem
vende. Então, depende muito também da sua classe social, assim, do seu rendimento. Então, tem N fatores para isso. Então, existe muita desigualdade social em relação à renda, por exemplo. A renda é mal distribuída nesses países. Tipo, tem uma minoria detém boa parte da riqueza, enquanto a maioria tem uma renda muito inferior, muito pequena. Seria isso, mais ou menos? Uhum. Pronto. 2 pessoas levantaram a mão. Quem foi? Eu. Opa, diga aí. Tipo, eu entendi esse tópico, tipo assim, que quanto menor for seu lucro, quer dizer, tipo, Sua renda? sua renda, ou então a sua classe, tipo assim, se você for dono de uma lojinha, ou então de um pequeno botequim, você vai ganhar muito pouco, mas enquanto aqueles lá que vendem imóvel, entre outras coisas, aí eles já vão lucrar. É isso que eu entendi. E aquelas pessoas que nem trabalham, por exemplo, que não tem nenhum emprego definido? Ou quem é autônomo, que ganha por produção, por venda? Imagina aí. E compare com esses grandes empresários, com donos de bancos, com donos de grandes empresas. Tá vendo como existe uma desigualdade muito forte em economias em desenvolvimento? Compare com o Brasil. Sempre que eu falar em economias em desenvolvimento, falar de desigualdade social, compare com o nosso país, que você entenda o todo. Compare aqui, o que é que acontece no nosso país em relação a essa desigualdade social. A gente tem um país muito desigual em relação à renda, por exemplo, né? Que tem a ver, sim, com a classe social? Tem, que vocês falaram. Tem, sim. Né? A gente sabe que as pessoas mais pobres, elas são a maioria e elas detêm uma menor parte, uma menor parcela da riqueza do país. Enquanto uma minoria, tipo uma pequena quantidade de pessoas, detém a maior parte da riqueza. Ou seja, em economias em desenvolvimento, a gente vai encontrar uma desigualdade social, uma diferença muito grande entre pobres e ricos, em relação à renda, principalmente, e como essa renda ela é distribuída. Ou seja, a renda não é bem distribuída, porque uma minoria do país detém a maior parte da riqueza do que a maioria. Ok? Segundo pontinho. João, lê aí. Dependência econômica, política e tecnológica em relação aos países desenvolvidos. Explique. Dá para entender esse segundo pontinho? O que seria essa dependência? Não entendi muito bem. Imagina o seguinte, o Brasil é um país, é uma economia em desenvolvimento. A gente está lendo características de países que são economias em desenvolvimento. Quer dizer o quê? Quer dizer que países que são economias em desenvolvimento, tipo o Brasil, são dependentes ainda da tecnologia de países desenvolvidos. Tanto da tecnologia, quanto economicamente, quanto politicamente. Exemplo, os Estados Unidos recentemente disse que ia doar uma parte, né, emprestar, financiar, doar não, emprestar uma parcela de dinheiro para o Brasil nesse período que a gente está vivendo agora, porque a gente está numa crise sanitária, política e econômica. Deu para entender mais ou menos? Tipo, países em desenvolvimento, eles são dependentes tanto da economia de outros países desenvolvidos, quanto da política dos países desenvolvidos, que eles têm mais poder de decisão do que a gente, quanto do ponto de vista de tecnologia. Tipo, geralmente os países desenvolvidos produzem produtos mais tecnológicos. E a gente compra de quem, geralmente? Desses países. Então, a gente depende da tecnologia desses países desenvolvidos. Por isso que esse tópico está dizendo que os países em desenvolvimento são dependentes, eles dependem, né, da economia, da política e da tecnologia, né, de países que são desenvolvidos. Ok, João? Ou ainda ficou meio confuso? João? Deu para entender, João? Uhum. Pronto. Terceiro pontinho. Lê aí, Luiz. Ai, tá bom, vai. Peraí, deixa eu virar a tela porque é melhor para ler. No geral, são países que abastecem o mercado internacional como eu disse, dependentes, são países que desenvolvem... Não é economia primária exportadora, não? Terceiro pontinho. Hã? Economia... Não.
Primário, esporte. Não. Você já está explicando. Então. Arrasou. O país desenvolvido. Sim. Então, diga aí. Em termos de economia. São países que produzem e exportam mais o quê? Economia. Economia? Eu não sei muito bem explicar. Vou escolher outra pessoa aqui para falar. Lauane. Lauane, tá me ouvindo? Sim. Lê aí para mim esse terceiro pontinho. Economia primário exportadora. Países pouco industrializados e exportadores de matéria-prima. Quer dizer o quê, esse terceiro pontinho? Essa terceira característica? Países que exportam matérias-primas. Isso. Commodities, né? Produto do primeiro setor da economia. Agricultura ou pecuária ou extrativismo, vegetal mineral. Vamos para, deixa eu ver, Clara, Maria Clara. Maria Clara, lê aí o quarto pontinho. Tá bom. População empregada, em sua maioria, nos setores primários, agricultura, pecuária e extrativismo. O terciário, comércio e serviços da economia. Quer dizer o quê isso aí? Quer dizer que a maior parte dessas pessoas que habitam países em desenvolvimento trabalham apenas em... Basicamente, nos setores primários e no terciário. Isso. Ou seja, não tem muitas pessoas trabalhando no setor secundário da economia. O setor secundário da economia, sabe o quê? Indústria. Então, por que, professora, não tem muita gente trabalhando na indústria? Aí eu tenho duas suposições para dizer para vocês. Ou porque, geralmente, esse país ele pode não ter um bom setor industrial desenvolvido ainda, né? Praticamente não tem indústrias, ou ter pouquíssimas, por isso que tem poucas pessoas trabalhando na indústria. Ou, segunda opção, esse país pode ter um grande parque industrial bem desenvolvido, tipo a China, tipo o Brasil, em alguns setores, mas como essas indústrias são muito automatizadas, muito robotizadas, não precisa de muita gente para trabalhar. Percebeu que eu citei duas situações que podem ocorrer em economias em desenvolvimento? Por isso que não tem muita gente trabalhando no segundo setor. Pode ser porque o país não tem um bom setor industrial, ou porque tem sim, mas é muito automatizado, muito robotizado, então não precisa de muita gente trabalhando. Deu para entender? Então, é por isso que a maior parte das pessoas trabalha no primeiro setor, por causa das commodities, que são produzidas e exportadas, ou no terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços. Deu para entender ou precisa repetir? Deu para entender. Deu para entender. Pronto. Então, quinto pontinho, né? Agora, vamos de... Deixa eu ver outra pessoa. Vitória. Oi. Vai lá, Vitória. Quinto pontinho. Altos índices de analfabetismo, mortalidade infantil e natalidade. Eita, sabe explicar esse quinto pontinho? Assim, que tem altos índices de pessoas analfabetas e tem muita Tem decorrência de quê? Por que um país a gente pode encontrar grande número de pessoas analfabetas? Isso tem a ver com o quê? Calma aí que meu gato tá fazendo uma bagunça aqui. Tá pisando em cima da mesa, xarope. Meu Deus do céu. Jesus, xarope tá dando trabalho. Xarope? Xarope com X. Adorei xarope. Tá. Lembrei do YouTube, xarope com X. Porque tem falta de, poucas pessoas com acesso à educação. Ou porque o país não investe em educação, não é acessível a todo mundo, não é próximo à casa das pessoas, ou pode não ter professores, ou pode não ter escolas. N coisas, né? N situações podem ocorrer. A grande taxa de analfabetismo. Mortalidade infantil, geralmente elevada, né? Mortalidade infantil seria o quê? Grande número de pessoas que morrem, de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Geralmente isso tem a ver com a saúde daquele país que é deficiente, o acompanhamento com as crianças até 1 ano de idade, ou então o tratamento de doenças, vacinas. Oi. Então, meio que essa falta de investimento na educação e na saúde, elas podem afetar justamente essa mortalidade infantil devido a pouca, como eu posso dizer? Sim, porque a falta sem de os estrutura nos profissionais métodos, jovens, a hospitais. população não vai para frente. Vão morrer pessoas
Muito rápido. O que é necessário para um bebê chegar, uma criança, ela chega até 1 ano de idade? O que é necessário? Cuidados médicos, hospitais, tratamentos, vacinas. O que mais? Uma assistência hospitalar, médico hospitalar, tudo isso. Aí imagine um país aí onde a saúde ela é muito deficitária, tipo, não tem muitos hospitais, ou que a saúde nem é pública, ou que não tem médicos, ou então os médicos são muito poucos em relação ao todo, à comunidade da população inteira. Então, vai faltar aí o quê? Uma assistência, um tratamento melhor para uma doença que esse bebê ele sofra, enfim, até completar 1 ano de idade. Então, a mortalidade pode ser o quê? Alta. Mortalidade infantil pode ser alta, dependendo das condições daquele país. Então, a gente está falando aqui de países em desenvolvimento, características gerais desses países. Geralmente, a gente vai encontrar uma taxa de analfabetismo elevada, mortalidade infantil elevada, tudo isso tem a ver com investimento, com atenção nesses setores. E também, terceira coisa que tem aqui, natalidade geralmente elevada. Professor, o que é taxa de natalidade? Número de nascimentos de uma população. Natalidade quer dizer número de nascimentos. Então, geralmente, países que são mais pobres, eles têm um número de nascimento maior do que países que são desenvolvidos. Professores, tem a ver com o quê? Com a informação da sociedade, tem a ver com a educação, mais uma vez. Sociedades que são mais informatizadas, que estudam mais, geralmente o número de nascimentos é menor, a natalidade ela é menor, as pessoas têm menos filhos, porque geralmente a mulher ela se insere mais no mercado de trabalho, ela trabalha mais, ela passa a adiar a gravidez, ou até nem querer ter filhos. Ou então a mulher ela começa a estudar e ela meio que adia esses planos também de engravidar. Ou então, dentro dessa sociedade que é desenvolvida, os métodos contraceptivos que previnem a gravidez são mais bem distribuídos, é bem mais informatizada essas mulheres em relação a isso também, a utilização de métodos para não engravidar. Tudo isso faz com que a natalidade dos países desenvolvidos seja menor e a natalidade dos países mais pobres, em desenvolvimento, né, que pode ser emergente ou mais pobre, países mais pobres, seja maior. Para vocês verem como pobreza, educação e natalidade, o número de nascimentos tem tudo a ver. Tudo a ver. Sociedades que têm um nível de educação mais baixo, né, que as pessoas não estudam muito, que não são muito informatizadas sobre como prevenir a gravidez, né, como ter um desenvolvimento socioeconômico melhor. Geralmente, nessas sociedades, o número de nascimento ele é maior. Então, por isso que a natalidade vai ser mais elevada. Ok? Aí, 6º pontinho, é isso agora? 6º pontinho. Baixa expectativa de vida. Alguém saberia me explicar por que os países que são em desenvolvimento têm baixa expectativa de vida? O que é expectativa de vida? Alguém sabe? O que é expectativa de vida? A expectativa das crianças nascerem e viverem durante um bom tempo. Isso. Seria um número médio de anos que uma pessoa pode viver de acordo com a estrutura hospitalar, a saúde daquele ano que ela nasceu. Ela pode viver em média quanto tempo? Vai ser sua expectativa de vida. Geralmente, nos países em desenvolvimento, a gente vai ter uma expectativa de vida baixa. Mas depende. A gente vai falar já que tem um grupo aí chamado emergente, que eles têm uma característica diferente, né? Eles têm um desenvolvimento social um pouquinho melhor. Então, a expectativa de vida deles vai ser um pouquinho maior. Tipo no nosso país, que a nossa expectativa de vida é em torno de 75 a 76 anos. Então, tipo, nós somos uma economia em desenvolvimento, mas a nossa expectativa de vida é parecida com a expectativa de vida de um país desenvolvido, onde as pessoas vivem em média 80 anos, 82 anos, certo? Então, mesmo dentro do grupo de economias em desenvolvimento, embora a característica seja que eles têm baixo desenvolvimento, baixa expectativa de vida, isso não vai ser igual para todos, porque esse grupo também não é homogêneo, tipo, não é igual. A mesma realidade vivenciada aqui não vai ser a mesma realidade vivenciada em outros países que também são economias em desenvolvimento. Beleza? Então, baixa expectativa de vida. Penúltimo pontinho. Lê aí, deixa eu ver outra pessoa aqui para falar. Laila. Não, bota outra pessoa. Oh, God, por quê? Oh. Cadê Maria Luísa Santos? Eu?
Sim. Tem que ser o mesmo? Sim. Bem feliz. Tá certo. Média de ingestão diária de calorias abaixo do mínimo recomendado. Eita, então quer dizer que geralmente em países em desenvolvimento as pessoas podem ser subnutridas. Quando você é subnutrida, quando você é subnutrida é porque você não consome o tanto de calorias necessário para se manter ali naquele dia. Então pode acontecer em países em desenvolvimento que as pessoas sejam subnutridas. E o último pontinho, Maria Luísa da Silva, né? Maria Luísa da Silva? Silva? Cadê o Tô aqui. Lê aí o último pontinho. Posso começar? Pode. Proliferação de cidades com infraestrutura insuficiente. Eita, significa o quê? Isso eu não entendi muito bem, não. Proliferação, ou seja, muitas cidades com infraestrutura insuficiente. Infraestrutura suficiente seria infraestrutura de quê? De hospitais, de avenida, saneamento básico, né? Tratamento de água, de esgoto, sei lá, de escolas, tudo que for infraestrutura, né? De construção da cidade, que mantém a cidade funcionando, é isso aí. Isso. Então, geralmente, nas economias em desenvolvimento, a gente não vai encontrar cidades bem estruturadas, cidades com infraestrutura bem estruturada, bem organizada. Até agora, a gente viu características gerais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa subdivisão que tem. Última página, para terminar o assunto. Países emergentes, países menos desenvolvidos. São países menos desenvolvidos, serão países mais pobres dentro desse grupo. Então, todas essas características que a gente acabou de ler, a gente vai vivenciar nesses países aqui, que são países menos desenvolvidos. Já nos países que são emergentes, a gente vai encontrar, sim, algumas características que a gente acabou de ler, mas a gente vai ver que esses países que são considerados emergentes, eles vão ter um padrão de vida um pouco melhor, uma economia um pouco melhor do que os países menos desenvolvidos. Fica claro isso na cabeça de vocês? Sim. Pronto. Os países emergentes, como por exemplo, que eu já citei alguns nessa aula, ou foi na outra, Brasil, México, Argentina, Chile, África do Sul, que mais? China, Índia, os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, Tailândia, Indonésia. Nesses países aí, a gente vai encontrar, todos eles são economias emergentes. E são economias que têm um parque industrial, de certa forma, em desenvolvimento. Eles têm um setor industrial já bem, como é que eu posso dizer, em andamento, né? Eles conseguem produzir não só produtos commodities, não só produzir o primeiro setor da economia, eles produzem sim produtos industriais, de média até alta intensidade tecnológica. Alguns conseguem produzir com alta intensidade tecnológica. Oi, quem foi que levantou a mão? Heitor? É a chamada. Sim, vixe. Deixa eu tomar mais um minutinho, peraí, mais um minutinho. Então, os países que são considerados emergentes, eles têm um setor industrial já bem desenvolvido, né? Ou em processo de desenvolvimento. Como, por exemplo, o Brasil é um deles. E aí, nesses países, a gente vai encontrar um padrão de vida de baixo a médio. As pessoas não são tão miseráveis, tão pobres. A condição de vida não é tão precária quanto no outro grupo de países, nos menos desenvolvidos. Certo? Então... Essa aula acaba que horas? Falta 4 minutos. 9h30. Ah, 4 tá. minutos. Vai dar certo, vai dar certo. Sim, aí geralmente esses países que são emergentes, eles têm o quê? Um grande mercado consumidor, mão de obra muito barata. O que mais? Tem fontes de energias que são necessárias para as indústrias e eles atraem muitas empresas transnacionais para se localizar neles, para produzir e exportar bastante. Como, por exemplo, a China, o Brasil, né? São países que têm um grande mercado consumidor. O Brasil é um país com mais de 210 milhões de pessoas, a China é um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões, a Índia é um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões. Então, são países que têm um grande mercado consumidor, muita gente para comprar produtos. Tem muita gente ganhando pouquinho, um salário baixinho nesses países, quase escravo praticamente. Eita, peraí, não era para falar disso não, mas é assim, a verdade é essa. O salário é muito baixo, então atrai muitas empresas transnacionais de países desenvolvidos para se instalar lá. Aproveita-se dessa mão de obra que é muito baratinha, né? E eles lucram cada vez mais, produzem mais produtos, geralmente mais baratos, porque a mão de obra é mais barata, ou porque lá tem fontes de energia.
Alguém levantou a mão? A chamada só falta